Análise de Liverpool versus Paris Saint-Germain. Partida que terminou em 2-0 pro Paris Saint-Germain. Foi na casa deles, no Parque dos Príncipes, com gol de Kvaratskhelia e Desire Doué. E o Liverpool não conseguiu fazer muita coisa não, cara. Eu acho que é muito do que todo mundo esperava. Eu acho que o que ninguém esperava era a formação, cara. Porque o Liverpool jogou com a formação meio fora do comum. E eu vou comentar sobre ela. Super interessante ele usando alas, né, em vez de usar laterais. Foi um largo domínio do time do Paris Saint-Germain, que confirma o favoritismo. E também tem um time quase tão bem treinado quanto o do Bayern de Munique, como eu comentei ontem, né? Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. E assim, cara, eu, quando vi o duelo e tudo mais, eu falei que eu não esperava muita coisa. A única expectativa que eu tinha é que o Liverpool na Champions, por enquanto, era um time legal, um time que tava dando bons resultados. A Champions era muito diferente da Liga, né? Na Liga ele tá sofrendo muito, na Champions tá tudo certo. Mas hoje em específico, eu acho que eles deixaram um pouco a desejar, cara. Quando você olha o gráfico de momentos de ataque, fica claro qual era a dinâmica do jogo, né? Acredito que no segundo tempo, talvez tenha faltado realmente ali um pouco de ação do Liverpool, porque o sentimento que o primeiro tempo passou é que tá equilibrado ainda, né? Não tem um desequilíbrio gigantesco, o PSG não perdeu um mundo de chances e tudo mais. O PSG criou mais, o PSG tava melhor, o PSG tava controlando a posse de bola, mas ainda havia jogo. E aí você passa pro segundo tempo e tem um apagão do Liverpool, onde ele não toca na bola, ele não controla a bola, ele simplesmente deixa o PSG fazer o que quer, tirando esse iniciozinho do segundo tempo. É um negócio assim que é inaceitável para o nível que é os dois times, para a competição que eles estão. Acredito eu que deu muito errado. Eu acho que foi instrução do treinador, né, do Paris Saint-Germain. Ele fez algumas mudanças que ele conseguiu controlar melhor ainda a posse de bola. O que eu falei ontem sobre o Bayern se encaixa aqui. A troca de passes dos jogadores muito organizada, cada um sabe onde cada um vai estar. Então a vida deles é muito fácil. É uma coisa que eu particularmente gosto muito do futebol moderno, né? Que é, por exemplo, Dembélé ser um cara que trabalha pro time, que tem um papel tático a cumprir, ele cumpre o papel, mas a vida dele é muito fácil, porque ele vai receber bola na cara do gol, com qualidade toda hora. Tem uma bola mesmo no final do jogo que ele simplesmente sai na cara do gol e mete a bola na trave. Quase foi um gol, seria golaço, né? Seria um golaço daqueles. Essa é a vida desses jogadores, cara. Você abre mão do seu futebol pra poder jogar em uma estratégia, em um futebol complexo, em troca, você ganha a bola perto do gol ali, só pra definir o lance, né? Você não vê nenhum jogador do Paris Saint-Germain precisando se dedicar muito ao jogo, precisando driblar 3 jogadores. Ou como foi ontem com o Real Madrid, que eles simplesmente ficavam acionando os jogadores ali, né? E eles definiam o jogo. E não precisa. Você não precisa correr tanto, você não precisa se esforçar tanto. O jogo, por si só, a estratégia, vai fazer com que a bola pare na cara do gol, ou você tenha boas oportunidades, ou você saia em um 1v1 vantajoso, e a partir desse 1v1 você só vai ter que definir o lance com drible. É isso que a gente tem aqui, cara. É muito legal, ok? Eu acho que é a coisa que mais impressiona no Paris Saint-Germain, é a diferença dos dois times. O quão bem treinado tá um time e o outro quanto tá perdido, sabe? Sem saber o que quer fazer. A saída de bola mesmo do Liverpool hoje, um negócio assim que eu não entendi muito bem o que é que eles querem, sabe? Eles criaram até alguns lances interessantes, mas não chegava no ponto final de, sabe, finalizar o lance, de completar a bola passando ali em frente ao gol, mas sem a finalização, sem a conclusão do lance, sabe? É esse tipo de coisa aqui que eu falo que pra mim é muito ruim. Você até consegue uma bola em velocidade boa, mas não tem a conclusão do lance. Então não consigo enxergar isso aqui como algo positivo, ok? Não tira o melhor dos jogadores, esse 3-5-2 que ele levou pra campo, ou 3-4-3, né? E pra mim me parecia mais um 3-4-3. São muitos designs que eu vi ali, né? E eu vejo uma linha de 5 clara, com os laterais ali, e 3 zagueiros, e eu vejo uma linha de 3 no meio de campo, uma linha de 2 na frente, muitas das vezes. Ou também, né, a gente vê 5 na defesa, uma linha de 2 no meio de campo e uma linha de 3 no ataque. Ou também você vê uma linha de 3 na defesa, mais 4 no meio de campo e 3 no ataque. E esse é o resumo que eu dou aqui pra vocês, ok? Eu sei, eu disse vários designs diferentes aqui, foi os designs que eu fui vendo ali, a depender de como tava a partida. Então se você enxergou um 3-5-2, talvez tenha como enxergar, mas pra mim não foi. Pra mim foi 3-4-3 na maior parte do tempo, era mais um 3-4-3 mesmo. Com o Szoboszlai um pouco mais baixo ali, mas ele era um dos atacantes, né? Então a gente tinha Ekitike e Wirtz mais pra cima e a pressão era feita em 3-4-3 mesmo, né? A gente via ali Wirtz, Ekitike e Szoboszlai trabalhando nessa pressão ali, que não era uma pressão muito alta, né? Era uma pressão média, inclusive toda vez que eles passavam da linha do meio de campo havia meio que uma regra, onde eles não podiam desmontar a linha, né? Pra não dar campo pro PSG fazer o que quer, não ser atraído, né? Pra o PSG não sair na pressão e fazer um gol. É uma estratégia que eu gosto, eu acho inteligente fazer isso contra uma estratégia que não é de Luiz Henrique, e eu também acho inteligente, muito prudente ele entender que ele não vai dominar a posse da bola. É uma coisa que eu falo muito sobre o Luiz Henrique, né? Que eu acho que a maioria dos treinadores deveria entender que eu não vou ter o domínio da posse da bola, deixa com esse cara e eu vou montar uma estratégia em cima disso, entendendo que a posse da bola é dele, e ele tem estratégia pra isso. Quase sempre ele ganha. Eu acho que não tem nenhum treinador no mercado hoje que
consiga ter mais posse de bola que Luiz Henrique. Dá pra ser mais eficiente com menos posse. Eu acho que é o caso do Bayern de Munique, talvez se rolar um duelo entre os dois vai ser muito nessa casa. Mas não dá pra ganhar na posse. Então, tá no mau momento, não dá pra ganhar na posse, pega uma estratégia ali de contra-ataque. Eu não vou punir o treinador pra ele tentar algo diferente. Mas deu errado. Deu errado, amigos. Aconteceu, deu errado. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, deu errado. Eu só achei a pressão interessante, até porque realmente você não deixa o cara fazer nada em campo. Você controla muito bem o jogo. Isso também deixou o jogo chato. De fato, o jogo ficou meio chato porque o Liverpool tava muito defensivo. O Liverpool não tava agredindo tanto quanto deveria. Agora, o PSG, cara, veio com o seu 4-3-3 de sempre. E agora vamos ver aqui as formações rapidamente no Futmob, né? Aqui a gente tem as formações. Aqui tá 3-4-1-2, que pra mim me parecia ser essa formação, ok? 3-4-1-2 mesmo. E dava pra ver Wirtz e aqui que é mais pros lados mesmo e Szoboszlai por dentro, só que um pouco mais baixo, né? Então ele não fazia parte do ataque em si, mais um 10, de fato. Então tá certinha a formação no meu ponto de vista aqui. Lá no SofaScore tá dando 3-5-2, mas pra mim não parecia 3-5-2, não. Parecia mais que o design, de fato, era 3-4-1-2. E além de 5 que eu repeti ali, é porque eles estavam se defendendo muito. Então os dois laterais baixavam pra poder, né, ficar nesse corredor. Tem uma vantagem disso aqui, que eu tenho até que falar agora que eu tô aqui, eu posso falar dela, que é essa bola invertida e também essa bola em profundidade por cima, que você aciona um cara em velocidade. Como esse cara é acionado em velocidade e muitas das vezes esse cara é acionado com muita qualidade ali perto do gol, como eu falei anteriormente, esse cara sai em uma vantagem muito grande com o corredor livre. Só que hoje não rolou. Mas ao mesmo tempo teve uma bola infiltrada por dentro ali, né? Uma bola entre as linhas, que por exemplo fez Kvaratskhelia fazer um dos gols, né? Ele é acionado aqui, ele passa esse corredor aqui por dentro e chega na cara do gol de graça, tira o goleiro e mete a bola no canto. Golaço, né? Tem um outro gol que muita gente vai ver como falha de Mamardashvili. Vai olhar e vai falar, pô, o Mamardashvili falhou no lance. Eu não achei, ok? Eu acho que a bola desviou, infelizmente, né? Ela desviou no pé de Gravenberch, pra quem não notou o lance. E aí ela vai por cima, né? E o goleiro não percebeu porque foi um desvio, né? Tava esperando o chute de outra maneira. Se o chute rolasse, ele ia no gol, eu acho que ia no canto do gol, mas não ia por cima, né? Ia no canto, de fato, né? No canto da esquerda. Pera aí, a depender do ângulo que você estiver olhando, você pode ser sua direita. Pode ser a direita, a depender do ângulo que você tá olhando. Eu tô tentando me imaginar dentro do campo, né? Mas enfim. Assim, acredito eu que poderia ser um gol também, mas eu acho difícil. Eu acho que o desvio ajudou muito. E assim foram os dois gols. Podia ter saído um terceiro gol? Sim. Teve um lance no final do jogo que parecia pênalti, de um jogador que eu não sei o nome. Nhonho, acho que é o nome dele. Não sei, cara. Eu não sei qual é o nome do garoto, mas acho que ele empurra, né, o jogador por trás e aquilo parecia pênalti. Então poderia ter sido o terceiro gol. E outras oportunidades foram perdidas. O Paris Saint-Germain teve a oportunidade, sim, de fazer o gol. Tem até um que pediram pênalti, com o Naté, ele interceptar uma bola de Zaïre Emery. E Zaïre Emery ia fazer o gol ali e tudo mais. E só faltou o Zaïre Emery valorizar o pênalti, né? Ou até receber o pênalti, né? Porque ia acontecer, mas ele não tem essa vibe de atacante. Ele não tem essa habilidade, né? De receber um pênalti. Se fosse João Pedro do Chelsea, seria pênalti. Só de ouvir a respiração, ele já joga o corpo em cima do cara, né? Enfim, é a diferença, né? De um atacante com qualidade do que um volante, né? Defensivo. E tem grande diferença. Se Zaïre Emery tivesse chutado, eu acho que seria gol, viu? Ele tava muito perto do gol de graça. Seria gol pra caramba aquilo ali, cara. Acredito eu, então, que o Paris Saint-Germain ficou muito mais perto do terceiro do que o Liverpool de marcar um gol. Esse 4-3-3 do Paris Saint-Germain funciona muito bem, né? E, de novo, aquela vibe dos laterais muito abertos e subindo o corredor de campo. E a gente vê os volantes, né? Esses três caras aqui trabalhando na parte de baixo do campo junto com os zagueiros pra saída de bola. Vitinho afundado dentro dos dois zagueiros ali, né? No meio dos dois zagueiros ali, né? Fazendo a construção certinha. Ele participando muito dessa parte. Ele é quem acaba tocando muito nessa bola. Agora, a saída de bola do PSG, ela não é feita só por um volante, ok? Ela é feita pelos três. Muitas das vezes você pode ver ali, acionando a direita, João Neves saindo com a bola. Pode ser o outro cara saindo com a bola. Isso acontece há muito tempo. Até o próprio Fabian Ruiz, que hoje não estava disponível, pelo que eu entendo, né? Ele podia fazer a saída de bola também. Então a saída de bola, ela é meio que coberta. Não só isso, o Vitinha não é um 5 de fato, né? Ele não é aquele 5 que aguenta a porradaria. Então você não vai botar Vitinha lá sozinho pra ser primeiro volante, que, mano, acabou. Ou você tem um duplo pivô de volante com o Vitinha e ele é segundo volante, ou você põe o Vitinha ali na saída de bola como regista, você cobre ele fisicamente. Por isso que tem que ter esses volantes por perto. Então você tem a saída de bola feita dos zagueiros e os três volantes. A maior parte do tempo, de vez em quando sai pela lateral, um jogo mais lateralizado ali, mas é acionando já em velocidade no canto, né? E não saindo com a bola de fato. Basicamente é isso. De vez em quando o lateral também baixa em alguns jogos, mas hoje não rolou muito não, eles estavam lá em cima e foda-se, e segue o jogo. E aí a gente tem a velocidade desses caras no lado do campo, né? Que acaba brilhando um pouco. De ver Hakimi sempre um pouco mais alto, né? Do que Nuno Mendes, que às vezes vira até um terceiro zagueiro, né? E a saída de bola fica um pouquinho diferente, mas ele participa um pouco mais ofensivamente, né? Hakimi. E funciona muito bem, cara. O Liverpool, o jogo inteiro, nunca ameaçou parar a estratégia deles. Tudo dá certo. E no mapa de calor, se eu não me engano, inclusive vou puxar ele aqui, que é um detalhe que eu deixo bem claro, que é Dembélé. Vocês veem que ele ocupa essa faixa mesmo sendo falso 9. E nem todo mapa de calor de Dembélé, ele é assim, ok? Eu quero deixar isso bem claro. Nem todo mapa de calor dele é desse jeito. Na
verdade, a maior parte dos mapas de calor que você vai ver de Dembélé, ele tá realmente mais centralizado. Só que ele joga muito na direita, principalmente quando ele tem Doué do lado dele, né? De ver que Doué pisa de todo lado, é meio como se Doué fosse o 10, se você olhar o mapa de calor. Parece mais que é ele, mas é exatamente porque eles trocam de posição e Dembélé pode jogar mais na direita do campo, né? Conversando com Hakimi e Doué juntos ali pra fazer as transições e tudo mais. Transições muito rápidas e imprevisíveis. Tanto que o lance que a bola bate na trave, Dembélé, ele chuta na direita do campo. E Kvaratskhelia dominando a esquerda muito bem, realmente preenchendo essa parte. Às vezes até acabando sobrando, né? Se rolasse um pouco um passe ali pra ele, talvez ele teria feito mais gols. O jogo dele é muito bom, né? Domínio total. É um jogo onde ele tava sendo duplamente marcado, né? Lateral e o zagueiro ali do lado. Então é um jogo bem difícil de passar e ele ainda assim tava muito bem, né? Eu acho que reflete bastante o quão bem ele foi no jogo. E, cara, basicamente é isso. Eu não tenho mais muito o que adicionar. Eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar. Acredito que o PSG jogou desse jeito, o Liverpool jogou desse, né? E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a partida, né, em si. E o quão decepcionante é a partida do Liverpool. E vou depois falar de que jogou mal e que jogou bem e definir o vídeo. Assim, cara, meio que hoje é terra arrasada, ok? Pro Liverpool. Porque eu, pelo menos, esperava um futebol um pouquinho melhor, né? Mesmo sendo na casa do PSG, eu não esperava uma vitória hoje. Mas esperava mais futebol. Entenda o que eu tô falando aqui. Eu quero que você compreenda, em primeiro lugar. Olha pras estatísticas. O PSG teve 74% de posse de bola. 2.20 de XG, ou é 2.57. Não sei se vai atualizar depois, ok? Porque eu tô olhando pelo SoftScore e sempre tá bugado. Só resolve depois. 4 grandes chances. 18 chutes totais contra 3 do Liverpool. 3! E, né, o Liverpool só tem estatísticas positivas defensivas, né? Mais desarmes, né? Mais roubadas de bola, mais pernadas. 4 lances salvos pelo goleiro Mamardashvili, que jogou bem. E eu volto a falar que eu não achei falha dele no primeiro gol. Eu vou repetir a mesma merda. A bola desviou, cara. Não tem como você prever o futuro. Ninguém tem o instinto de Goku, né? Entenda que o goleiro foi bem sim, ok? Dadas as proporções do que é o jogo, ele foi muito bem, cara. E 4 defesas é o único destaque do Liverpool estatístico quando você olha, cara. E o resto todo é só PSG. 744 passes contra 253, cara. Bizarro, mano. Assim, eles dominaram o jogo inteiro, cara. Eles brincaram, eles ditaram o que eles iam fazer em campo e o que o Liverpool também ia fazer. É isso. É um atropelo, cara. É um vareio, assim, tipo, não tanto no placar. Se olhar pro jogo contra o Chelsea, o placar do Chelsea, né, o jogo contra o Chelsea, é maior. Mas o domínio não foi. O PSG dominou mais ainda hoje. E eu vi uma estatística agora que o time do PSG, ele produziu mais XG em uma partida contra o Liverpool do que contra o Chelsea. Nos 2 jogos contra o Chelsea. Eu tô falando dos 2. Doideira isso aqui, cara. Doideira isso aqui. E eu volto a falar que o Liverpool não produziu nada de volta, né? O Chelsea produziu, ok? Só pra deixar claro. Se eu não me engano, acho que nos 2 jogos o Chelsea teve mais XG que o PSG. O mais engraçado que seja, cara. Você vê que estatisticamente o Chelsea não ficou tão atrás assim não, cara. Assim, você vê que tinha futebol pra apresentar, mas o Liverpool não teve hoje, cara. A sensação é que acabou. Arne Slot, ele tá demitido aqui. Não tem mais como continuar isso aqui daqui pra frente, cara. Não existe mais clima ou o que fazer, cara. Não importa a estratégia que ele traga pra campo, os jogadores não conseguem produzir. Não sei se é porque eles não acreditam mais na ideia, não sei se é porque ele tretou com o elenco e agora a galera quer que ele vá embora e não quer se dedicar. Não sei o que é que tá rolando, mas eu sei que esse treinador tem muita qualidade, eu sei disso, de fato. O sentimento é que, cara, acabou aqui, cara. Não tem mais como continuar, não tem mais como fazer acontecer, cara. Vai ter um ótimo treinador no mercado e o Liverpool vai abrir a vaga pra, provavelmente, Xabi Alonso, e aí a gente vai ter outro futebol. Talvez esses jogadores se encaixem com esse futebol, né? Do que o que tá rolando hoje, né? Porque, cara, não dá pra aceitar isso aqui não, cara. Pra mim, o Liverpool não pode mais continuar com esse treinador, cara. E eu gostei porque foi pra pelo menos as quartas de final da Champions ali, e a gente viu o que ia dar de resultado, né? Deixou ele terminar a temporada, e eu acho que aqui a temporada já acabou. Quando rolar o jogo de volta em Anfield, já dá pra mostrar que a temporada acabou. Espero que pelo menos ele consiga ganhar lá, né? Ganhar o jogo. Eu não tô falando de passar de fase, ganhar de 1-0 que seja, mas pelo menos ganhar, né? Porque, cara, tá muito feio até aqui, cara. Eu parei pra falar isso. E agora eu falando um pouquinho do PSG, né? E eu não vou ficar falando de padrões táticos. O PSG, ele dominou, atacou pra caramba. Foram vários lances. Podia parar pra falar de vários lances, né? Vários ataques interessantes que teve, mas eu paro pra falar na qualidade que eu vi aqui hoje, cara. E eu volto a falar que o 3-0, ele ia acontecer, né? Tem um contra-ataque mesmo de Hakimi que ele podia ter chutado, ele podia ter definido o lance, ele passa a bola ali, deixando o Nuno Mendes na cara do gol, o Nuno Mendes vai lá e mata o lance. Simplesmente nem consegue fazer nada com o lance. E deveria ter rolado o gol ali, cara. Então seria o 3-0 pra matar o confronto, né? Porque, pô, você vai com vontade de 3-0 lá pra tua casa, mesmo assim é muito difícil. Então, acredito eu que o PSG, ele mostra um favoritismo absurdo. Assim, um futebol muito consistente, muito equilibrado. Tipo, não é só um time que ataca, é um time que ataca, que defende, que cria, que controla o jogo, que sabe esquentar a partida quando precisa e também consegue esfriar o adversário quando ele tenta, tem ímpeto pra tentar bater no PSG. Essas trocas de passe, né, e eu até citei os passes, né, eu citei as estatísticas dos passes porque foi bem definitivo, né, toda vez que
o Liverpool tinha ímpeto pra fazer alguma coisa e começava a ter algum ânimo, eles começavam a trocar passe, e aí você não consegue pegar na bola, fica 5 minutos ali só olhando o cara fazer o que quer em campo e não vai pra lugar nenhum. Eu volto a falar que isso é meio chato de ver, porque não tá rolando nada, é só os caras trocando passe. Só que isso acaba com a partida do adversário, cara, você não tem o que fazer. Então o PSG ele não sofre com isso, ninguém cansa, ele não perde domínio, ele não tem chance de tomar um gol, e ele simplesmente fica ali controlando a posse da bola e depois ele vai lá e define, cara. Então realmente é um domínio absurdo, cara, é um domínio absurdo. Eu volto a falar que só faltou ficar no placar, né? Se não rolasse esses vacilos, se tivesse marcado o pênalti, talvez isso aqui fosse 4-0. E aí você entendeu a diferença, né? Realmente o PSG tá muito bem, cara, é um dos favoritos a ganhar a Champions League de novo, né? Lembrando que no Mundial de Clubes, né? Nas quartas de final do Mundial de Clubes já rolou PSG e Bayern, né? Ele ganhou de 2-0, lembrando, né? O Bayern ganhou já do Paris Saint-Germain, mas aí é em outra fase, em outra coisa, que não tem nada a ver, não é mata-mata ali pra definir, sabe? Então, realmente, cara, a coisa tá esquentando aqui, o PSG tá de novo subindo de nível nessas retas finais ali, que dão total diferença pra você ser campeão ou não. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Antes disso, vou pedir pra você, não esqueça de deixar o like, tem a opção de hype na aba de comentários no smartphone e também tem a opção de seja membro aí embaixo, você pode se tornar membro do canal, isso ajuda bastante o canal. Enfim, agora vamos falar de quem jogou mal e quem jogou bem e definir esse vídeo. Bom, tô aqui de novo no meu Futmob, né, pra ver os jogadores aqui. Eu vou começar um pouco pelo Liverpool, acho bem interessante de falar sobre ele. Na zaga, cara, é bem interessante porque os últimos jogos de Van Dijk, não a temporada, os últimos jogos, ele tem ido mal. Não é muito normal, eu não acho que ele tem queda de rendimento, eu acho que o Liverpool tá em mau momento e aí todo mundo começa a jogar mal, né? É tipo o torcedor do Tottenham falando que os jogadores estão mal, que eles têm que ser vendidos, sendo que tá todo mundo jogando mal, cara, não tem como você individualizar. O melhor jogador do elenco tá jogando merda nenhuma comparado a bons jogadores, então é uma coisa que é importante de entender. Eu acho que é muito mais um momento do que queda de rendimento de Virgil van Dijk, não que eu não acho que tenha, né? Van Dijk já foi melhor, já teve no auge, mas ele tem ido um pouco abaixo nos últimos jogos, mas não acho que seja tipo o que Salah tá fazendo na temporada, não. Bem longe disso. Inclusive Salah nem saiu do banco, e eu entendo, eu vi os últimos jogos de Salah e eu não colocaria ele mais em campo. Acho que um treinador sério não acreditaria mais nele não, mano, porque é muito custo pra pouca entrega. Então o Van Dijk, ele realmente foi abaixo hoje. O Joe Gomes não fez merda nenhuma, além de tomar um cartão amarelo, cara, assim, muito fraco. O melhor que eu vi foi Konaté. Konaté tava agredindo pra roubar a bola em alguns momentos, subindo um pouco mais do que a posição de zagueiro, até porque é uma linha de 5 teórica, né, então a gente pode ter um zagueiro mais agressivo em campo, né, fazendo mais coisas. Tem um momento que ele dribla os jogadores, começa uma jogada e parecia que ia dar alguma coisa. Parabenizo o Konaté, excelente partida dele, que vem fazendo uma sequência de partida ruim durante boa parte da temporada. E aqui é um ponto que eu sempre cito, né, que eu acho que é importante de entender. Você não pode dizer que a temporada de um jogador é ruim porque em determinado momento, sei lá, em 1-2 meses ele tá mal. Você tem que ver a temporada inteira. A temporada não é 1-2 meses, é todo. Konaté durante a temporada inteira teve abaixo de Van Dijk e atrapalhando a vida dele e jogando mal. Só que hoje e nos últimos tempos eu tenho visto um Konaté jogando melhor, cara. Hoje ele mostrou exatamente isso. E eu não posso dizer que a temporada dele é melhor que a de Van Dijk, porque a temporada é uma coisa muito grande pra você colocar só em 1-2 meses. Tem muito torcedor que conta o time em 1-2 meses. O que tá fazendo em 1-2 meses é o que conta e tem que ser daqui pra frente. Não é assim que funciona. Não importa que tenha um jogador que subiu em 1-2 meses se antes tinha um cara jogando muito melhor que ele durante a temporada. Lembrando esse detalhe, né? Tinha que parar pra falar isso aqui. E aí a gente tem nas alas algo que não funcionou muito bem. Eu acho que eles não foram nem bons laterais, nem bons alas e não teve nada demais. Frimpong tem a oportunidade de fazer um gol e chuta a bola pra fora. Tava impedido, né? Ou não, né? Não sei se tava impedido de fato, né? Só o VAR ia definir. Mas é uma jogada que poderia ser melhor e Frimpong é um ala assim que eu acho que tem muita qualidade porque ele dribla e é quase um ponta, mas ele marca mal e também Frimpong é um cara que acaba perdendo muito gol, né? Pra quem lembra do Bayer Leverkusen, que acompanha de fato, né? Semana a semana, quem lembra, ele perdia muito gol besta, cara. E você ficava tipo, mano, chuta no gol direito, cara. Pelo amor de Deus. Tem uns lances dele que não dá, velho. No meio de campo, não sei se eu tenho muito o que reclamar não, cara. O time foi meio defensivo por postura mesmo, mas eu sinto os meias fizeram o papel deles, ok? Então não vou nem falar muita coisa. Agora, os atacantes ficaram devendo hoje, cara. Todo mundo que tá aqui na linha de ataque, ok? Todo mundo. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Eu sei que o Szoboszlai participou do meio de campo, eu notei, ele fez alguns passos legais. Virtus fez algumas jogadinhas interessantes. Tem um próprio passe pro Frimpong no lance que ele perdeu, vem de Virtus. E é um passe muito bom, mas é pouco, cara. Você tá no Liverpool, time grande de Big Six na Champions League. Falta mais futebol, cara. Futebol que você vê do outro lado. Porque quando eu olho pro Paris Saint-Germain e agora começo a falar deles, cara, a gente vê um futebol muito bom do outro lado, cara. Um futebol realmente interessante aqui. Por exemplo, os atacantes hoje foram muito bem, cara. Dembélé faltou concluir melhor os lances ali, mas ele faz uma partida razoável. Desire Doué foi muito bem nas oportunidades que teve, aproveitou muito bem, criou lance, fez o gol dele, bem. E o melhor do ataque pra mim é Kvaratskhelia, cara. Domínio de Kvaratskhelia. Fez um golaço ali, tirou o goleiro, meteu a bola no canto e é um jogador que tá cada vez melhor, cada vez mais experiente, mais decisivo, sem pensar muito ele consegue definir as jogadas. Realmente eu gostei muito do que eu vi
vi dele hoje. E o meio de campo também eu gostei bastante, né, do que eu vi hoje dos 3 meias, os 3 foram bem. Eu acho que eu dou um destaque ali a Zaire Emery em alguns lances específicos que eu acho que ele foi muito bem, né, e normalmente ele não tá em nível com os outros, mas hoje ele tava. Normalmente ele joga um pouquinho abaixo no meio de campo, mas hoje ele fez um excelente papel, cara. Só faltou o gol, né, naquela hora se ele conseguisse chutar a tempo, ele teria feito o gol. Além de defesa também foi bem, né, Marquinhos conseguiu tirar alguns lances interessantes também, então além de defesa faz seu papel direitinho, e os laterais também. Nuno Mendes com algumas questões físicas, parecia até que ele tava lesionado, mas no final das contas não. Então o Paris Saint-Germain a gente tem isso, né, os jogadores que foram bem o jogo inteiro. Alguém jogou mal no Paris Saint-Germain? Não, ninguém jogou mal, ninguém jogou abaixo, todo mundo fez seu papel. Eu acredito que a partida deles é impecável, né, até quem veio do banco conseguiu ir bem. Você vê como é um time em boa fase, bem treinado, a diferença é enorme, né. O Liverpool não merece nada atualmente, o nível que o Liverpool joga hoje é muito abaixo da expectativa de um time que você espera ganhar qualquer coisa. E eu entendo o torcedor que quer a cabeça do treinador, eu não acho ele o pior treinador do mundo, é uma coisa que eu quero deixar bem clara, não importa que ele vai ser demitido, ele continua sendo um bom treinador que ganhou uma Premier League em tempo recorde, e talvez as coisas só não tenham dado certo na sequência por diversos motivos que às vezes nem tem a ver com falta de qualidade do treinador. Hoje mesmo essa formação tava até com a execução interessante, a gente vê uma ideia interessante que a longo prazo pode amadurecer em uma formação interessante que ele pode trazer pro próximo clube dele, mas a coisa no Liverpool não tá dando mais certo, acho que tá na hora de trocar. E eu diria que é no tempo certo, ok? A demissão dele tem que rolar depois que ele não tiver mais chance de ganhar nada. Aí eu acho que vale a pena, você deu oportunidade e chance suficiente pra ele mostrar o que ele tinha pra mostrar. Eu queria muito que tivesse rolado isso com o Enzo Maresca no Chelsea, né? Deixar ele terminar a temporada, pra ver onde é que ele ia, como seriam os mata-matas e tudo mais. Eu tava muito interessado em descobrir qual era o nível real dele, né? E quando vem com um jogo mais competitivo. Enfim, acho que é isso, ok? Eu não tenho muito mais o que falar. Acredito que eu falei tudo que eu tinha pra falar aqui sobre esse confronto. Nos vemos em outro vídeo, ok? Agradeço a presença de todos, todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira, com like, com hype. Muito obrigado mesmo pela sua ajuda. Tchau!